Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje é dia 2 de fevereiro de 2023, falaremos sobre mercado e tendências com uma análise da McKinsey sobre o varejo de moda. Vamos falar também sobre geração distribuída, energia solar e subsídios, e também comentaremos sobre streamings e resultados e perspectivas do Spotify. Em educação, a gente vai comentar sobre educação básica e também comentar um pouquinho sobre o grupo SEB ou SEB, e vamos falar sobre uma análise de um grande banco aí em relação ao setor de educação, focado em Cogna e Anima. Por fim, comentaremos sobre as demissões dos grupos Me Poupe e Grupo Primo, e também comentar um pouco das Big Techs. E para me acompanhar nesse episódio, estou com o nosso instrutor de estratégia, negociação, Yuri Salomone. Yuri, bem-vindo de volta. Olá, Habib, olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você está escutando o nosso podcast, seja na academia, no trânsito, onde você estiver. Vai ser um prazer dividir com vocês aqui as notícias que a gente preparou para essa semana tão animada, Habib. Pois é, Yuri, vou te falar, antes da gente começar o episódio, né, contar que eu tô conseguindo cumprir aquele objetivo de fortalecer os esportes e o treino que eu me coloquei. Eu não faço meta para mim há mais ou menos 8 anos, tá? Meta de fim de ano, esses negócios. Mas eu falei, bom, deixa eu tentar fazer uns exercícios a mais aí, né? E aí voltei com tudo pro tênis, tênis de verdade, não aquele da praia, viu? Da praia até brinco de vez em quando, mas eu prefiro o outro. E também treinando um pouquinho, tentando fortalecer aqui um músculo ou outro sem grandes expectativas, viu? Mas vou te falar que, como eu não estava super atleta, né? Eu realmente me esforcei muito e suando demais, me exercitando demais. E vou te falar que a camiseta Performance da Insider Store, a T-shirt Performance, me ajuda muito nos treinos, viu, Yuri? Porque ela segura bastante, o conforto térmico é muito bacana, ela ajuda bastante, fica bem leve no corpo para poder fazer exercício. E realmente, na hora de lavar, não precisa passar, é muito mais fácil. E eles mandam, inclusive, devem ter mandado para você, nos kits que você comprou e recebeu aí, um pacotinho para você colocar como roupa delicada. Eles mandaram isso para você também? Mandaram sim, Habib, e eu utilizei. Pois é, e é importante, hein, pessoal? Tem que colocar no delicado também, porque tem uma finesse ali no tecido, viu, pessoal? Tem muita tecnologia têxtil, então lava com cuidado. Eles dão todas as sugestões e dão a sacolinha também para vocês. E é claro, você que vai adquirir as suas vestimentas da Insider Store tem um descontão com a BTC utilizando nosso cupom BTC12, te dá 12% de desconto na compra. Isso independente da quantidade de itens que você for comprar. Dá uma olhada na loja, o link está aqui na descrição, tem bastante coisa lá, tem meia, tem roupa íntima, feminino, masculino, roupa de esporte, roupa de ficar em casa, roupa de trabalhar. Então aproveita e dá uma olhada lá no site. Ainda comentando sobre coisas para você adquirir, né? Vou aproveitar que a gente entrou em fevereiro e este mês começamos as turmas do primeiro semestre de 2023 do General Business Program. Nosso curso focado para quem está entrando no mercado de trabalho, para quem está se formando na faculdade ou recém-formado e que quer dar um boost na carreira. E na última notícia de hoje, a gente vai falar como isso é importante, ok? E pessoal, estamos com vaga limitada, a gente já tem mais de 500 inscritos para as turmas desse semestre. Tem turma de segunda e quarta à noite, turma de terça e quinta à noite, turma sábados o dia inteiro, virtual, presencial. Tá? Presencial de segunda e quarta já era, esgotou. As virtuais de segunda e quarta também estão chegando no final, já aproveita. Terça e quinta ainda tem algumas vaguinhas para você, quiser aproveitar, manda bala. E de sábado ainda tem vaga em turmas presenciais para a gente poder bater um papo ali nas aulas, né? E tentar passar uma série de conceitos, frameworks, exemplos, casos, muita coisa para você aprender e utilizar no dia a dia no seu trabalho.
ok? E para você que ainda quer conquistar aquela vaga em consultoria, mercado financeiro também, certamente vai ajudar, como a gente ajudou aí mais de 8 mil alunas e alunos que passaram aqui pela BTC. O Strategy and Finance ele já começou e as aulas estão muito legais, o pessoal está curtindo bastante, um monte de gente experiente, é o nosso curso voltado para líderes, para o pessoal que já tem experiência de mercado e quer praticar, quer conhecer gente experiente para trocar experiências também. E tá bem legal as aulas ali. Yuri, vai lá dar uma espiada no curso, que eu acho que você vai aproveitar ali algumas aulas, vai rever algumas coisas, porque você já fez esse curso também, né? Eu fiz, Habib. Eu sempre assisto às aulas dos outros instrutores, até para melhorar a minha capacidade de analisar os fatos e os negócios nos quais eu estou envolvido, né? Eu não sou formado em marketing, mas eu adoro as aulas de marketing porque aqui na empresa, nas reuniões de conselho, por exemplo, eu tenho que ter o argumento técnico para utilizar ali na reunião, o conhecimento, e que eu absorvo aqui na BTC também. O Strategy and Finance eu conheci alguns colegas de trabalho mais experientes também, e a gente dividiu bastante aí no semestre que eu cursei o curso. E aí eu sempre apareço lá para dar uns pitacos, bater um papo com o Renato, instrutor, e outros instrutores que dão aulas no curso como um todo. Pois é, daqui a pouco o Aracaki está te convidando para ministrar as aulas do lugar dele, hein? Ele é meio fominha para as aulas de estratégia, né? Mas eu acho que pelas avaliações que você teve no último semestre, aí o negócio vai abrir espaço, hein, Yuri? Mas enfim, pessoal, é o seguinte: a gente tem uma série de notícias para comentar hoje, mas eu só queria passar esse ponto. O Yuri comentou algo muito relevante, que é a formação integrada em business. Você que trabalha com marketing, conhecer sobre finanças. Você que trabalha com estratégia, conhecer sobre marketing. Enfim, são conhecimentos que ajudam em reuniões, em discussões de conselho, discussões com outras áreas. Isso é muito importante. A gente valoriza bastante isso. Por isso que a gente analisa aqui notícias de vários setores, através de várias visões, né, e analisando finanças, estratégia, tal, para poder passar para vocês. Eu vou começar com a primeira notícia do Valor Econômico. Dias difíceis aguardam varejo de moda, prevê estudo da McKinsey. Pois é, Yuri. Então, varejo moda é um mercado que a gente está bem próximo aqui na BTC. O Aracaki tem uma experiência bem larga aí no varejo moda e parece que a maior consultoria do mundo aí está prevendo dificuldades. Pode compartilhar um pouco com a gente? Com certeza, Habib. Dividindo aqui um pouco com vocês, o varejo de moda ele é bastante expressivo no mundo, né? E aí tem um estudo que a McKinsey fez com 290 executivos globais. Então, 290 pessoas diferentes, de diferentes países, diferentes regiões do mundo aí, e que permitiu tirar essa conclusão. Bom, coisas que eles citaram, né? Assuntos que foram citados. As condições macroeconômicas do mundo desfavoráveis, então a tendência de redução de consumo, expectativa de tendência de redução. É um estudo que chama The State of Fashion 2023, foi feito pela McKinsey, conforme você comentou aqui, e foi divulgado pelo Valor Econômico. Beleza. Segundo a McKinsey, na conclusão desse relatório, no primeiro semestre de 2022, a margem EBITDA passou de 6% para 12,3% neste mercado no mundo. Então, dobrou a margem EBITDA, é algo incrível. A que isso se deve, né? Principalmente ao aumento de consumo pós-período mais restritivo da pandemia, em que a maioria das pessoas não compraram roupas, né, Rabi? A gente colocava ali a camisa e ficava sem calça por baixo, cueca, enfim, roupa de baixo. Eu mesmo usava shorts e chinelo e estava de camisa e gravata, às vezes, dando numa reunião, né? Não, brincadeira, galera. Não, é verdade, vai, às vezes sim. Às vezes não, às vezes sim. Beleza. Não vou mostrar como estou hoje, mas estou de calça aqui, tranquilo. Mas calça é uma coisa, por exemplo, que eu passei 2 anos e meio sem comprar. Eu usei super pouco, né, no período da pandemia. Então, parte desse volume, desse aumento da venda, se deve basicamente a o pessoal voltar ao trabalho e precisar aí adequar as suas roupas, né? Mas vamos lá. Falando especificamente do Brasil, o Grupo Guararapes alcançou
uma margem EBITDA de 12,2%, ou seja, acompanhou o mercado. Já o Grupo Renner, o Guararapes, para quem não lembra ou não sabe, é detentor ali, né, da Riachuelo, uma parte, a Guararapes é a dona da Riachuelo. O Grupo Renner, ele alcançou um EBITDA ajustado de 16,8%, e o Grupo Soma de 16,6%. Beleza, então, esses dois grupos citados aí por último foram acima da média mundial. Bom, quais foram parte das conclusões desses executivos como planos de ação para melhorar essa margem EBITDA e a operação das empresas? Primeiro, verticalizar as cadeias, a gente sempre fala disso nas aulas de estratégia, vem aqui fazer os cursos, você vai entender o conceito. Por exemplo, o Grupo Renner, Habib, a gente comentou faz uns 4, 5 meses, a gente pode buscar aqui, que comprou uma transportadora que tem o software de transporte que chama o Elo, e melhorou o last mile, né? A entrega na última milha para os clientes. Eu comentei aqui exaustivamente, até um abraço para o Fernando Sartori, que foi uma pessoa, é um dos sócios, e eu trabalhei com ele, tive o prazer de trabalhar com ele, no Grupo Renner, melhorou bastante aí o seu processo de logística no último trimestre, integrando o last mile. Um outro assunto que foi bastante explorado por esses executivos é a proximidade do mercado produtivo com o mercado consumidor. Então, encurtamento da cadeia e do tempo que o produto demora para ser produzido até ser entregue na ponta, na gôndola do consumo. Por que isso? Muitas empresas tiveram rupturas dos seus fornecimentos, das suas cadeias de fornecimento. Isso é horrível para o mercado, você chegar numa loja e ter uma gôndola vazia, não ter o abastecimento correto ou o tempo de reposição adequado. Para o varejo de moda, isso é muito sensível. A gente conhece a Zara, é uma das empresas que tem ali o tempo de reposição muito rápido e a mudança de produtos numa velocidade incrível. Então, o tempo todo você tem que estar inovando e com gôndolas cheias, com exposições completas. Se você não tiver essa cadeia regulada, você vai encontrar problemas. Bom, só para vocês terem ideia, 65% desses executivos disseram que vão reduzir, vão deixar mais próximos os mercados consumidores dos mercados produtivos. Alguns deles, inclusive, comentaram que vão comprar pequenas confecções que vão ajudar a complementar, a executar essa estratégia desenhada. Outros dados que eu li aqui e que vale ressaltar é que 66% desses executivos citaram a guerra da Rússia e da Ucrânia, muito possivelmente na questão de logística, custo do petróleo e mercado consumidor também da Europa e da Ásia. 78%, Habib, falaram da inflação alta. Então, a gente vive um processo inflacionário, a gente comenta aqui no BTC Money da questão da impressão de dinheiro, isso gera inflação no mercado. Enfim, eu não vou entrar na tecnicidade do assunto financeiro, a gente tem o BTC Money e os instrutores do mercado financeiro, do GFP, para a gente discutir isso. Mas a inflação alta, óbvio, reduz aí o poder de compra das pessoas. Então aqui, só para citar alguns números, e o varejo de moda no mundo e no Brasil, Habib. Pois é, então temos expectativas cautelosas aí da McKinsey e de muitos executivos em relação ao varejo moda. Vamos acompanhar, né, como que isso se dá. E a gente também tem, como você sabe, Yuri, muito bem, questões de competição dentro desse cenário, né? A gente tem players, por exemplo, da Ásia crescendo bastante no mercado de varejo moda, o que pode destoar muitas vezes esse mercado, dar algum tipo de mudança nesse mercado, além dessas expectativas macroeconômicas, e a gente vai ficar atento, analisando aí algumas empresas do setor, como você bem ilustrou aqui nessa notícia. Eu vou seguir para a próxima, também no valor econômico, e o título é Corrida por subsídio de energia solar leva ao cadastramento de 2 Itaipu em 3 meses. Bom, a reportagem ela comenta sobre a forte expansão dos pedidos para a instalação de energia solar nos últimos meses, chegando ao cadastro de 2 usinas de Itaipu, isso em volume de energia
a ser gerada, né? Porque é o pedido para instalação desse tipo de sistema. E por que tanto? Bom, em uma palavra, subsídio. Vamos lá. Em 2022, o marco legal da geração distribuída, a Lei 14.300, ela foi promulgada e, na lei, as regras para geração de energia solar e o desconto na conta de luz foram alteradas, com aplicação para o início de janeiro desse ano. O que mudou? Bom, de forma simplificada, se você tivesse pedido para instalar até essa data, até 6 de janeiro de 2023, você pagaria a taxa mínima de energia, depois que instalasse o sistema, tudo, e isso depende de quantas fases tem na sua residência, no seu comércio, mas vai, uns R$ 80, tá? Caso o seu projeto suplantasse toda a demanda, ou seja, você produzisse o suficiente e apenas o suficiente para o que você consome, isso é o que você paga até 2049. Pedindo após a data limite, você entra na nova regra, e com ela vem a tal da taxação da energia solar. Basicamente, as concessionárias elas achavam que estavam gerenciando essa energia sem ganhar nada, e pressionaram bastante. Então, essa taxação, entre aspas, porque não é um imposto, né, é uma remuneração da concessionária, ela é uma parcela da taxa do uso do sistema de distribuição, chamada TUSD, para quem já viu uma conta de luz direito, né, já sabe que existe essa sigla ali na conta de luz. A nova lei, ela aplica essa nova taxa de forma progressiva, que pode chegar lá em 2029 a mais ou menos 30% da sua conta de luz, 25%, 30%. E isso pode variar de concessionária para concessionária, enfim, tem várias coisas que podem mudar aqui, mas não tem aplicação da taxa mínima, só que em geral o retorno ele é menor, tá? Fica menos interessante. Será que vale a pena depois da lei? Né? Vale, bastante. Eu fiz algumas simulações aqui, e em geral, um sistema de energia fotovoltaico aqui, com algumas simplificações, ele tem um payback, a gente faz aqui a análise de payback descontado no GBP, no Strategy and Finance, de mais ou menos 5 anos. Esse mesmo sistema, na nova lei, teria um payback em torno de 6 a 7 anos. Tá? Então, o payback ele se alonga um pouquinho, o retorno reduz um pouco, mas ainda vale muito a pena você instalar um sistema de energia solar, na grande maioria dos casos. Bom, essa é a explicação. Vamos voltar à notícia. Foram registrados nesse período, até a mudança, né, essa data de 6 de janeiro, 480 mil projetos. É projeto pra caramba. E o que isso quer dizer? São 480 mil casos, comércios querendo a lei antiga, né? E aí deu até problema nas entregas dos equipamentos. Bom, e qual que é o problema? O problema é que a lei antiga tinha um alto subsídio, ou seja, boa parte desse benefício, né, estava sendo subsidiado, só que havia uma compensação na outra ponta. Ou seja, quem instalava e quem vai instalar ainda dentro dessa regra antiga um sistema de energia solar, a diferença ela está sendo cobrada, né, pela concessionária para os outros consumidores. Então, você, quem não utiliza, por exemplo, de energia solar, vai pagar um pouquinho a mais na conta de luz para compensar esse subsídio de quem pediu sem ter essa cobrança adicional da nova lei. Né? Então, aí a gente tem uma discussão relevante, né, se é justo, se não é, esse tipo de subsídio. Mas já foi, né, infelizmente, acho que é muito difícil que isso mude, porque aí seria uma lei retroagindo e isso não acontece. Né? Mas teve um aumento muito forte dos pedidos de projeto de mini geração. E aí vale a pena até comentar um pouquinho sobre isso. Quando você cria um projeto de energia solar na sua casa, no seu comércio, tal, a gente chama isso de microgeração. É um projeto pequeno, tal, para alimentar uma família, algumas famílias. Tem um limite de potência para ser considerado microgeração. Projeto maior é um projeto de mini geração, né? E esse projeto ele muitas vezes abastece mais empresas, mais famílias. E o que aconteceu? Foi criado um modelo de negócio novo, que talvez você que está ouvindo a gente, ou vendo a gente, já ouviu falar, que é a energia solar por assinatura.
Como que funciona esse negócio, né? A pessoa cria uma usina com capital, com investimento, ela pega uma fazenda, sei lá, cria uma usina enorme e aí começa a trazer gente para poder vender a energia dessa usina. Não existe esse mercado dentro da ANEEL e de outras. Você não pode vender o crédito que você tem de energia solar. Mas você, ao criar essa usina, né, você pode criar um modelo de negócio e usar esse abatimento de alguma maneira. A lei não foi feita para isso, mas tem modelos de negócio que estão crescendo aí com esse sistema de assinatura. E aí a ideia qual que é? O consumidor ele vai pagar pela assinatura e vai pagar menos do que ele paga hoje pela conta integral, por exemplo. E muito da reclamação vem aí, porque parece que estão se aproveitando do subsídio para criar um modelo de negócio e lucrar em cima. E aí tem muita gente que está criticando e tem a sua razoabilidade, essa crítica, porque muitas empresas estão lucrando em cima de um subsídio que talvez nem devido fosse, né? Enfim, mas essa é uma discussão que eu definitivamente não vou entrar, porque entra em âmbitos jurídicos, que eu não sou especialista, estou longe disso. O que eu espero? Né? Que a matriz energética siga limpando cada vez mais, né? Mais energia solar, energia eólica. A hidrelétrica também é uma energia renovável, né? Mas eventualmente precisa de muito espaço para você alagar. E eu gostaria muito que a matriz fosse 100% limpa, muita usina solar, mas preferencialmente sem penalizar pequenos consumidores. Bom, vamos seguir para a próxima notícia. E essa daqui eu peguei da Forbes. A Forbes aqui tem o seguinte título: Ações do Spotify disparam com perspectiva positiva. Yuri, eu vou comentar essa daqui também, e aí depois eu vou passar a bola para você quando a gente for falar de educação. Mas vamos lá, falar um pouquinho do mercado até de streaming. E é mais uma empresa de tech, Spotify, falando em apertar os cintos, reduzir os custos, etc, etc. O CEO, Daniel Ek, CEO do Spotify, ele disse na coletiva de imprensa, olha só, provavelmente me empolguei um pouco e investi demais. Pois é. O que aconteceu? Esse mês, eles demitiram 600 funcionários e já estão falando em cortar custos, né? E a gente vai dar uma olhada nos números para ver como está a situação do Spotify. De qualquer maneira, a empresa ela espera melhorias operacionais para os próximos períodos, além de prever aumento de usuários mensais. Eles projetam 500 milhões de ouvintes até o final desse trimestre, o que é possível, dado que eles estão em 490 e alguma coisa. Tá? O que me espanta é a incapacidade de alguns gestores de entender o que é foco estratégico. E é claro, quando você tem um foco estratégico, você abre mão de alguma coisa. Não dá para crescer aceleradamente, cortando o custo. Isso é praticamente impossível e definitivamente, se ocorre, é a exceção da exceção. Em geral, a gente não conta com isso. Mas tem investidor que cai nisso também, enfim, além de outras pessoas que infelizmente caem nisso. Assim como outros streamings, pessoal, o Spotify não vai crescer de forma acelerada, como ele já não está crescendo e a gente vai ver através dos números. Então, investidores que investiram com múltiplos enormes, price to earnings de 50, esquece, esse negócio vai cair porque o crescimento acelerado não virá, ainda mais com redução de custo. E aí eu lembro, Yuri, quando a gente comentou sobre o Netflix, e aqui vale o mercado streaming como um todo. Netflix começou a reduzir seus custos e até criar um novo produto, que é a assinatura com anúncio e tal, e a gente já comentou, falou sobre isso no episódio passado, não vou repetir, visando a lucratividade. E é isso que o Spotify também está visando. A gente vai ver um pouquinho dos números, mas é importante que as empresas foquem nessa sustentabilidade financeira, mas isso vem sim em detrimento de um crescimento acelerado. Então, é de se esperar que essas empresas de streaming não cresçam no ritmo que estavam crescendo. Isso já está acontecendo. Olha só os números do Spotify. Eu peguei os resultados dos primeiros 9 meses de 22, que foi o último resultado que eles divulgaram. Daqui a pouco eles divulgam do ano de 2022, mas dá para ter uma noção aqui. Nos primeiros 9 meses,
eles tiveram uma receita de 8,5 bi de euros. Eles estão listados na Europa, tá? Então, empresa sueca, tá? Estão listados por lá. 8,5 bi de euros. Foi um crescimento de 22,7% em relação ao ano anterior. É um crescimento bom? É claro que é. Super saudável, mas não é crescimento acelerado. Se a gente pegar a divisão a divisão premium, né, ou seja, a receita com assinantes que eles têm, foi de 7,5 bi, é 88% da receita, e eles fecharam os primeiros 9 meses com 195 milhões de usuários ativos mensais pagantes. Isso representa um aumento de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior. Ou seja, um aumento de 13% ao ano. Menos expressivo ainda do que o aumento de receita. 13% está longe de ser crescimento acelerado. É bom, também acho bom, tá? Mas não é acelerado. E isso veio junto com o aumento de ticket médio. Ticket médio na Europa, por exemplo, foi de 4,25 euros, né, o que eles pagam mensalmente, para 4,5, um aumento de 6%. Só que, como eu falei, em relação à Netflix, e repito aqui para o Spotify, tá? É um mercado onde existe elasticidade de demanda. É importante fazer essa análise, tá? Não dá para subir preço à vontade, vamos com calma e talvez chegue um momento em que o aumento de preço vai refletir em redução no número de usuários, como aparentemente está acontecendo com o Netflix. A parte de anúncios teve uma receita de 1 bi e o número de usuários aumentou 24%. O que está acontecendo? Né? Eles estão conseguindo captar bastante usuário gratuito, mas não tanto transformá-los em pagantes. Qual que é o problema disso? Margem bruta. Olha só, Yuri, que interessante. A margem bruta do Spotify caiu, tá? Ela caiu 2 pontos percentuais e hoje está em 24,8%. Não acho uma margem ruim, mas está caindo. E o que acontece aqui? Né? Eles tiveram um aumento de usuários maior na sua linha de receita, que é de anúncios, de usuários gratuitos, onde eles têm receita com anúncio. Yuri, sabe qual que é o lucro bruto que eles tiveram em 9 meses nessa divisão de anúncios? Para 1 bi de receita, eles tiveram 7 milhões de euros de lucro bruto. Não é nada. Isso não representa nada, se a gente pensar em margem, tá? Então, não dá dinheiro, nenhum dinheiro a divisão deles de anúncios. Não tem problema, é para captar cliente. Só que tudo gira em torno desse cara que ouve Spotify de graça virar premium, senão o negócio não fica de pé, tá? Eles tiveram um prejuízo operacional, 428 milhões de prejuízo contra um lucro de 100 em 2021, e também tiveram um prejuízo líquido de 160 milhões. Felizmente, eles estão gerando caixa ainda. Eles geram caixa com certa recorrência, 116 milhões de caixa gerado, o que faz com que a operação ainda fique de pé, tá? A gente não tem perigo de Spotify quebrar, pelo menos no curto ou médio prazo. Mas a lucratividade está caindo e aí a água está batendo na bunda, é claro, e eles vão cortar custo e continuar cortando custo. O crescimento vai cair, tá? E eles vão ter que lidar com isso. Quem que vai se dar mal? Muito provavelmente os investidores, né? Mas aí é um problema dos investidores. Eu estou interessado aqui na gestão da empresa, nos produtos, e se eu puder dar uma dica, né? Quem sou eu, mas se eu puder dar uma dica e alguém do Spotify estiver ouvindo e falar português, né? Enfim, cuidado ao subir o preço das assinaturas. Não por eu ser assinante, tá? Também por eu ser assinante. Mas, além disso, porque a elasticidade é um perigo, hein, pessoal? Temos que tomar cuidado. Bom, vamos seguir para a próxima notícia aqui agora, mudando de mercado. E eu vou voltar com o Yuri aqui para a gente falar sobre educação. Valor econômico. Educação básica mundial está se privatizando com operação bilíngue, afirma a diretora do SEB. Ô Yuri, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. A gente quase nunca fala sobre educação básica e hoje tem essa notícia e a próxima que a gente também vai comentar sobre esse assunto. E eu queria que você ilustrasse um pouco dessa notícia barra entrevista aí. Comenta um pouco sobre ela. Vamos lá, Habib, que são dados que eu entendi como bastante interessantes, eu não sabia. Só para vocês terem ideia,
a Tamila Zayer, que é a atual diretora executiva do Grupo SEB, ela afirmou aí em entrevista que o mercado mundial de educação é majoritariamente público, 75%, Habib. E aí eu fui dar uma pesquisada e nos países desenvolvidos esse número ainda é maior. Olha que legal, né? O investimento dos países desenvolvidos em educação básica de excelência e sem custo, né? De graça aí para as crianças desses lugares, muito provavelmente porque transformam o imposto em conhecimento, né? Mas, enfim, tirando de lado esta relação, ela comentou também sobre o ensino à distância. Ela acredita que, basicamente, o ensino remoto, principalmente da educação básica, não substituirá o presencial. Uma atividade ou outra pode ser substituída, mas o contato entre as crianças, o desenvolvimento pessoal, o relacionamento entre as pessoas, ela estima que o trabalho remoto vai ser, ou o ensino remoto vai ser bastante minimizado se não houver nenhum outro problema pandêmico no mundo. Eu acabo concordando com ela que eu acredito que muitas crianças aí, nós pais, percebemos que a criança precisa de incentivos, precisa de desenvolvimento, precisa conhecer outras crianças para se desenvolver melhor. Ficar ali só no meio de adultos ou no meio das mesmas crianças o tempo todo não é interessante. Bom, a educação bilíngue tem crescido bastante nesses 20% de particulares. Tem mercado para todo mundo, tem bilhão de crianças em ensino básico no mundo, então muita gente, dá para dividir o mercado de maneira inteligente. E para ter um exemplo aqui, Habib, eu entrei no site do grupo SEB, SEB, e aí vale a pena os ouvintes pesquisarem sobre isso, até enquanto eu escuto eu falar. Olha só, Habib, lendo aqui, né? Eles têm franquias, por exemplo, da Maple Bear, que tem mais de 550 escolas de ensino infantil, fundamental, médio, em 30 países distintos. Tem uma outra franquia, que é a Luminova, que tem aulas de inglês diárias, então também entendido como escola bilíngue. E aí esse grupo tem uma terceira franquia, que é a Sphere International School, que também é bilíngue, internacional, no Brasil e no mundo, tenta unificar ali um tipo de conhecimento. Aí tem um grupo de escolas no site deles, que são as escolas premium. Então tem a escola Carolina Patrício, tem a escola bilíngue Pueridomus, que é bastante famosa, talvez no Brasil, mas em São Paulo com certeza, muita gente conhece. E tem a Pueridomus bilíngue, que é uma outra escola integral, inovadora. E, Habib, olha que interessante isso daqui. Eu, agora que sou recém-pai aí, com certeza vou estudar esse grupo para pensar na educação da minha filha. Porque tem a escola SEB, que tem mais de 60 anos, tem o Colégios AZ e o Colégio Visão. Então, são escolas aí de alta performance, muito focado para aprovação em vestibulares de qualidade, né, em faculdades bastante concorridas. E aí a última, que eu acredito assim, ser a mais legal no meu conceito, são as escolas conceitos, criada aí com o objetivo de quebrar os paradigmas da educação no Brasil. E para finalizar, também tem escolas, tem ensino superior, o EPD, que é a Escola Paulista de Direito, e a UniDBSCO. Eu não sei exatamente o que significa essa sigla, mas é o Centro Universitário Unidom Bosco. Enfim, são muitas unidades, são bastante cursos e vai desde o ensino básico até o ensino superior. Bom, para finalizar aqui o meu comentário propriamente dito, Habib, eu entendo que a escola bilíngue vai se tornar um diferencial cada vez maior. Hoje em dia, se você não tem o inglês como língua materna, você tem que falar inglês para estar no mercado de trabalho bem posicionado. Trilingue, já tem empresas que estão exigindo ali o inglês e o espanhol, o inglês e o francês, ou o inglês e italiano, inglês e francês, enfim, são pessoas trilíngues ou poliglotas, tendem a se destacar no mercado, principalmente pensando no mercado globalizado,
onde a gente se conecta com países do outro lado do mundo, real time. Então, hoje mesmo eu conversei com uma pessoa que estava na China. Ontem eu conversei com uma pessoa que estava na Nova Zelândia. Então, assim, a gente conecta o mundo em segundos aí, né? Com uma latência super baixa, com uma velocidade de comunicação super rápida. Então, eu acredito que falar línguas diferentes vai ser importante. O grupo SEB aqui está nadando de braçadas, está ensinando aí os alunos a se desenvolverem. E aí, óbvio, cada pai, cada mãe pensa na educação do seu filho de uma maneira diferente. Pelo que eu entendi, Habib, o leque de opções do grupo SEB atende a todas as expectativas. Pois é, um grupo bastante diversificado, atende aí desde o ensino infantil, ensino básico, até o ensino superior. Essa aposta na privatização do ensino básico, o ensino fundamental, no mundo inteiro, é algo bastante, vamos dizer, é uma aposta grande, né? Porque a gente está lidando aí com vários países, com várias regulamentações. O ensino, na grande maioria dos países, é altamente regulamentado e muito presente com o ensino público, né? Então, é algo que eu talvez não apostaria hoje nisso, mas como você falou, há mercados e há dissidências desses mercados. Então, escolas bilíngues talvez não sejam do interesse do poder público investir nesse tipo de modelo de negócio, mas talvez seja uma demanda crescente. Possivelmente por uma parte pequena da população, pelo menos aqui no Brasil, agora lá fora, já não sei como é essa demanda, quem sabe um grupo como SEB vai conseguir cumprir, né? Mas eu vou continuar falando sobre educação, porque tem uma outra notícia bem interessante. Essa é do Neofeed. A volta por cima das empresas de educação em 2023, segundo o Bradesco BBI. A reportagem, Yuri, ela comenta a análise do time de Research em Educação do Bradesco BBI, que é a divisão de atacado do Bancão. Segundo o time, tem um cenário negativo, dado as incertezas macroeconômicas. A gente está gravando no dia 1º, o episódio vai ao ar no dia 2 de fevereiro, e em breve, a gente está no fim da tarde aqui, o Copom vai lançar aí a nova meta Selic, e hoje, no momento que a gente está gravando, está 13,75, eu imagino que vai ficar, mas eu vou ver daqui a pouco a atualização. De qualquer maneira, é um aspecto macroeconômico relevante para o setor de educação também, e eles preveem uma redução no número de matrículas, tá? Junto com o cenário macroeconômico. Mas comentam que o setor está resiliente. Pessoal, por favor, essa palavra não pode constar num relatório técnico, ok? Enfim, tirando isso, os fatores que podem contribuir são, segundo o time do Bradesco, cursos premium com ticket médio alto e materiais escolares para educação infantil. Vamos lá. O primeiro, para você que ouve o BTC Journal, é chover no molhado. A gente vai retomar rapidinho sobre esse assunto, mas você já sabe disso há bastante tempo. O segundo é interessante. No caso da Cogna, que tem a unidade voltada para o ensino básico, chamada Saber, a expectativa do fortalecimento de programas do governo federal, como, por exemplo, o Programa Nacional do Livro e Material Didático, PNLD, pode impulsionar os resultados da empresa, sim. Aí você pode pensar, mas será que material didático é relevante para o resultado da Cogna? A divisão de materiais didáticos representou 40% do EBITDA da Cogna em 2022, segundo a reportagem. Eles estimam que esse fortalecimento ele deve puxar a receita para cima em 15%. Lembrando que a Cogna teve uma queda de receita em 2022 de mais ou menos 4,5%. A Ânima, por outro lado, outra gigante do setor educacional, é a favorita do time do Bradesco BBI. Eles projetam um aumento de 17% no EBITDA, puxado principalmente pelos cursos de medicina, que tem um ticket médio de mais ou menos R$ 7.000, a mensalidade média. Inclusive, a gente analisou a Ânima recentemente, dá uma olhada no histórico dos podcasts, a gente comenta sobre os resultados. Também estimam o crescimento da receita em 8%, menor do que o crescimento previsto para a Cogna,
Mas como as ações elas estão negociadas abaixo da média histórica, avaliando aqui o múltiplo de EV por EBITDA, eles colocam que vale a pena. Aliás, se você quiser conhecer melhor sobre valuation, múltiplo EV/EBITDA e outros múltiplos utilizados nesse mercado, General Business Program está com inscrições abertas, algumas vagas, e você pode fazer a inscrição pelo link na descrição do episódio. Já a Ydux, que é outra gigante do setor, eles estão confiantes, mas menos. Apesar de também focar em cursos premium, como medicina e também o IBMEC, eles avaliam que a receita não deve crescer tanto. Outro ponto com o qual eu concordo na análise deles é a desaceleração do EAD, do ensino à distância. O EAD ele cresceu muito na pandemia 2020 e 2021, só que em 2022 a gente já observou uma queda e o ticket médio se mantém bastante inferior aos cursos presenciais. Então tem que ter muito aluno para dar algum volume. E ainda não se mostrou também tão rentável assim. Então, para resumir, o que a gente tem segundo os analistas do BBI? Empresas de educação crescendo com base no presencial e nos cursos premium, com alto ticket médio, desaceleração do EAD e um crescimento forte do ensino básico em materiais escolares. Bom, o time do Bradesco BBI, então, concorda com o que a gente vem falando há 3 anos e colocaram um ponto adicional em relação aos materiais escolares, o que é um ponto legal para a Cogna. A gente aqui, ao analisar as empresas do setor de educação, a gente viu que com a tendência dos cursos presenciais e de alto ticket médio e a redução ou desaceleração, melhor dizendo, do EAD, eram ruins para a Cogna. Mas como ela tem a divisão também do ensino básico e um crescimento previsto forte em materiais escolares, é um respiro para a Cogna interessante, que pode trazer melhorias nos resultados e quem sabe aí nas ações também. Bom, vamos seguir agora, mudando um pouco de assunto, mais ou menos, né? Mas a gente vai voltar aqui a falar sobre as demissões, viu, Yuri? E aqui eu peguei uma notícia do portal Seu Dinheiro. O título é Me Poupe, Primo Rico. Crise da tecnologia atinge influenciadores digitais. É o fim da era dos influencers de finanças? Pois é, Yuri. Então aqui a gente fala sobre o Me Poupe, que é o canal, a empresa fundada pela Natália Arcuri, uma influencer bastante relevante, você vai comentar um pouquinho sobre ela, os números são impressionantes, e o Grupo Primo, que também é o grupo onde o principal sócio, aí, talvez o principal influencer do grupo, é o Thiago Nigro, fundador do canal Primo Rico. Yuri, então quer dizer que o pessoal de finanças está demitindo a rodo? Conta um pouquinho mais aí. Vamos lá, Bibi. Primeiro que eu adorei aqui o trocadilho do seudinheiro.com, né, que é onde está a notícia. Me poupe, primo rico. Então, o que está acontecendo, né? Basicamente, vamos entender um pouco dos números. O Me Poupe é da jornalista, da Natália Arcuri. Ela tem mais de 6 milhões de seguidores no YouTube, então uma pessoa bastante influente, mas não necessariamente rica, ou não necessariamente uma pessoa que gera riqueza ou investe. Quais são os pontos de atenção da Me Poupe? Antes dela, a Thiago Nigro é do grupo Primo, né, do Primo Rico, e ambos demitiram aí recentemente. Então, quais são os problemas encontrados por ambos? Parte das explicações se dá a uma taxa Selic alta, como você acabou de comentar, onde a renda fixa ela está mais tranquila de conseguir o seu dinheirinho de volta com baixo risco, né? Então, a renda variável ali, muitas pessoas não buscam mais o conhecimento. Ou talvez, na pandemia, esses influencers despontaram porque passaram a ensinar as pessoas como investirem na renda variável, ou como economizar, porque é basicamente o que eles ensinam aqui. Bom, então, taxa Selic é um ponto de atenção. Óbvio, não é o único. A Me Poupe, em nota, disse: as demissões foram reflexo da necessidade de uma reestruturação de funções e que a companhia mudará o seu modelo de negócio. Isso aqui me chamou a atenção. É uma pessoa, que foi a Natália Arcuri, que cresceu vendendo cursos do mercado financeiro, é uma influência de finanças, de repente vai mudar o modelo de negócio.
Vai ganhar dinheiro com o quê? O que ela vai ensinar? Qual que é o modelo? Não foi dito. Ficou uma resposta, uma nota vazia, né? E até a gente ensina nas aulas de comunicação empresarial, Habib, aqui no GBP, no Strategy and Finance, gestão de crise. Como se comunicar com o mercado? Aqui ela foi bem, ela deixou a gente na dúvida e nem posso criticar porque vai que o negócio dela dá certo, ou que ela montou uma reestruturação que vai ser incrível e que vai duplicar o número de seguidores dela, não sei, mas vou comentar assim que tivermos novidades. Associado a esses dois grupos, o do Thiago Nigro e da Natália, tem as Big Techs, que a gente comentou aí, demissões nos últimos 40 dias, 2 meses, mais ou menos. Só para vocês terem uma ideia, juntando as maiores empresas, as Big Techs, foram mais de 150 mil colaboradores desligados. O motivo dito, ou o motivo falado para o mercado foi necessidade de reduzir custos, diminuição do crescimento econômico global. Beleza, será que é isso mesmo? Bom, alguns dados importantes sobre esses desligamentos. Eu adoro o pessoal que faz levantamentos estatísticos com esse tipo de dado. Me dá bastante insights. Vamos lá. Esses 150 mil desligados pegaram as redes sociais, entraram em contato com essas pessoas e coletaram essas informações. Ouvintes, o tempo médio na empresa das quais eles foram demitidos, 2 anos. Resumindo, são pessoas que foram contratadas na pandemia. Ponto, parágrafo. Qual é a experiência em mercado dessas pessoas? 11 anos e meio. Mais tempo de experiência, tendem a ter remunerações maiores e habilidades de negociações melhores, são mais experientes. Oferta e demanda é uma regra básica do mercado, uma demanda alta por profissionais experientes no mercado tech. Demanda alta, oferta baixa, pouca gente capacitada para esse mercado, potencializou os salários, muita gente de RH contratada para contratar, então inchou os times e pagou-se caro. O mercado se regula, entra em estabilidade, entra em relativa estabilidade. Vamos entender o que está acontecendo. 28% das pessoas desligadas são de RH, ou eram de RH. Então, reduziu-se os times que gerenciam as pessoas, que prospectam as pessoas, que fazem folhas salariais, que buscam mercado, enfim, diminuiu aí a força de contratação e gestão de pessoas. Possíveis razões: automatização dos processos de RH, tem muitas ferramentas hoje em dia para gerir isso, e, óbvio, redução de equipe. A redução de equipe reduz o RH, reduz tudo. E não mais, óbvio, as necessidades de contratações. Desse mesmo grupo de 150 mil, Habib, 56% dos desligados, infelizmente, foram mulheres. Isso me chama a atenção de maneira muito negativa, porque o mercado que precisa tender a ser mais isonômico, a respeitar homens e mulheres, tem desligado mais mulheres. Ruim para o desenvolvimento do mercado tech, que é carente de mulheres. E esse número aqui, para finalizar, é o que me deixou mais atônito. Basicamente, 10% dessas pessoas, ou seja, cerca de 15 mil pessoas, atualizaram as redes sociais com os novos empregos. Estimo que só 10% tenha se recolocado no mercado. E os outros 90%, Habib, o que fizeram? Provavelmente estão viajando, estão se dando um tempo, dando ali o gap year, esperando o mercado neutralizar, ou procurando emprego loucamente, não consegue, mas para não perder poder de barganha numa eventual negociação, não dizem que estão fora do mercado. E aí é um risco. A gente ensina na BTC, nos processos de negociações, para você não mentir. Neste caso, talvez as pessoas estejam omitindo que não estão fora do mercado. E isso também é um risco para uma potencial contratação sua, Habib. Pois é. Então a gente está vendo que tem uma série de vetores aí que ajudam a gente a entender essas demissões. Mas eu queria voltar rapidinho ao caso da Natália Arcuri, do Me Poupe, e também do Thiago Nigro, em relação ao Grupo Primo.
Aqui, pessoal, acho que vale a pena esclarecer alguns pontos. Primeiro que eu respeito ambos como produtores de conteúdo, acho que eles são muito capacitados na criação, na construção de roteiros, de conteúdos relacionados a finanças. Mas tem alguns pontos importantes. Ambos têm em suas empresas duas linhas de receita, majoritariamente. A primeira é a venda de cursos. Tá? Essa é a primeira linha de receita dessa empresa e de várias outras desses setores. A segunda é a receita com publicidade. Aqui a gente está falando de anúncios via YouTube, a gente está falando de patrocinadores. Tá? Essa é a segunda linha de receita. Não, essas empresas não ganham dinheiro investindo, tá, no mercado financeiro. Não é assim que funciona. Então, legal. Se elas têm essa remuneração e cresceram, contrataram centenas de funcionários, é porque as duas linhas de receita estavam crescendo. Legal. Se eles estão demitindo, é muito latente, né, a gente imaginar, mesmo sem os dados abertos aqui, que uma das duas ou ambas as linhas de receita estão caindo ou com expectativa de queda futura, fazendo com que o resultado dos dois grupos caia, tá? Então, isso acontece. A gente consegue imaginar isso. E, de fato, o que a gente observa no mercado é que a linha de receita relacionada a patrocínio, de uma forma geral, tem caído. E eu imagino, aí eu não tenho nenhum dado para corroborar isso, é muito difícil ter dados abertos em relação a isso, que a receita de cursos relacionados a finanças e mercado financeiro também está caindo bastante, porque, em geral, é mais fácil vender esse tipo de curso com o mercado em ascensão. É mais difícil com o mercado em queda, salários em queda, inflação em alta, a bolsa rendendo muito menos do que a renda fixa e assim por diante. Tá? Então, é de se esperar que essa receita caia. Então, acho que é importante a gente só situar as empresas como modelos de negócio, porque muitas vezes parece que fica no ar, viu, Yuri? As pessoas acreditam que o dinheiro dessas empresas vem dos investimentos corretos que eles fizeram, e aí eles vendem esses investimentos corretos. Então, acho que é importante a pessoa que está ouvindo entender essas empresas como negócios. E aí fica a dúvida, o Yuri comentou sobre a gestão de crise, né, em relação ao Me Poupe. A declaração, eu também acompanhei a declaração da Natália Arcuri, ela fez uma comunicação preocupada com a percepção dos seguidores, como é que eles lidariam com essas demissões, falando que a empresa dela passaria a focar em inteligência artificial, tecnologia, e falou até do chat GPT, que a gente comentou alguns episódios atrás. Tá? E aí fica a dúvida em como isso será feito. Mas eu desconfio do porquê está sendo feito. Não está mais vendendo muito curso. Enfim, então fica esse comentário para finalizar, Yuri. Não sei se quer complementar alguma coisa em relação a essa notícia. Não, Habib, em relação à notícia, era isso, você complementou muito bem. Obrigado aí pelo complemento e pela análise. E eu fico por aqui. Agradeço a todos os ouvintes que estiveram com a gente durante esse período. Semana que vem tem mais. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigado, Yuri, de novo pela participação. Espero que você possa estar presente semana que vem também. E obrigado você que acompanhou a gente até agora, pelo interesse, pela paciência. E nos vemos na próxima semana para mais um episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.